Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 1º de abril, nós vamos meditar de 1 Reis, do capítulo 5 ao capítulo 7. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Salomão vai fazer uma aliança, sabe com quem? Irão, Irão, o grande amigo de Davi, não é? Eles tinham alianças comerciais, né? E enviando também Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungira a Salomão rei no lugar de seu pai, pois Irão sempre fora amigo de Davi. Então, bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar a casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras em que se envolvera com os seus inimigos, até que o Senhor lhe pôs debaixo dos seus pés. Porém, a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, e não há nem inimigo nem adversário algum, pelo que intento edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, este edificará uma casa ao meu nome. Dê ordem, pois que do Líbano me cortem cedros, e dos servos estarão todos os teus servos, e eu te pagarei salário deste segundo o que determinares, porque bem sabe que entre o meu povo não há quem saiba cortar madeira como os sidônios. Ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. E enviou Irão mensageiros a Salomão, dizendo: ouvi o que mandaste dizer, e farei toda a tua vontade acerca da madeira de cedro e de cipreste. E aí os servos de Irão vão levar, até o mar, e eu farei conduzir em jangadas até o mar, até um lugar em que você me designares, e ali as desamarrarei e tu as receberás. Tu também farás a minha vontade, dando provisão à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Irão 20 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido, e o fazia ano após ano, né? Então, aqui uma parceria comercial que iniciou nos tempos de Davi, que vai dar continuidade na época do reinado de Salomão. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores entre todo Israel e se compunha de 30.000 homens, e os enviava ao Líbano alternadamente de 10 por mês. Um mês estava no Líbano, 2 meses em sua casa. Adonirão dirigiu a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levava cargas e 80 que talhavam pedras na montanha, fora os chefes e os oficiais de Salomão, um número de 3.200 que dirigiam a obra e dava ordem ao povo que a executasse. Capítulo 6, nós vamos ver aí que Salomão vai edificar, o templo. Olha só, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa do rei Salomão edificou ao Senhor era de 70 côvados de comprimento, 20 de largura e
30 de altura. O pórtico diante do templo da casa, desde o 20 côvados, no seguinte da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. E aí nós vamos ver que essa planta do templo de Salomão, né, ele vai construir o templo lá no Monte Moriá, ao norte da antiga cidade de Davi, e a base desse projeto, né, vai ser aquilo que Davi já tinha recebido do Senhor. Nós vimos isso lá em 1 Crônicas 28:11. A planta ela vai ser semelhante à planta do tabernáculo, porém numa escala um pouco maior, né? Eu vou colocar uma foto lá nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, para que você tenha uma ideia de como era essa planta do Templo de Salomão, né? E aí eles vão começar a construção, assim edificou a casa e o arrematou, cobria com uma tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa, todos eram de 5 côvados de altura, e ligou com a casa de madeira de cedro. Quando a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos e andares nele, cumprirei para contigo a minha palavra, o qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. E assim edificou Salomão a casa e a arrematou, também revestiu a parede da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto, cobriu de madeira por dentro, cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o assoalho até o teto. E esse interior que constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos, né? Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. Era o Santo dos Santos de 20 côvados. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobrira de ouro. Assim, cobriu de ouro toda a casa inteiramente, e também foi todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. Aí nós vamos ver, né, como era semelhante à planta do tabernáculo. Nós vamos ver a questão dos 2 querubins, a ornamentação das paredes, das portas, né? Tudo isso está especificado aqui no livro de 1 Reis, capítulo 6. E no capítulo 7, Salomão também vai edificar palácios reais. Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para o concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de coluna de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. Também ele vai fazer uma sala do trono, e é nessa sala onde ele julgava, a saber, a sala do julgamento, coberta de cedro desde o soalho até o teto, né? Então, enviou o rei Salomão mensageiros a Tiro que trouxessem Irão. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze, e veio a ter com o rei Salomão e fez toda esta obra, né? Formou 2 colunas de bronze, a altura de cada uma era de 18 côvados, um fio de 12 côvados era a medida da sua
circunferência. E aí nós vamos ver, né, o mar de fundição, né, já essa prática também, a questão da fundição já ocorria, né, nessa época aqui. Nós vamos ver utensílios do templo sendo criados também aqui, né, e tudo ali através dessa mão desse artesão chamado Hirão, né, ele vai servir. E aí, assim que acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor, então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro, os utensílios, e ele pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, consagramos tudo ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.